Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora para as minhas viagens através dos livros no último mês, no caso no mês de fevereiro de 2025. De antemão, eu posso dizer para vocês que não houveram nenhum quase embarque, nenhuns. De antemão, eu posso dizer para vocês que não houve nenhuma desistência de viagem e histórias, nem histórias deixadas de lado, nem abandonos, nada desse tipo. Esse mês, todas as histórias que eu peguei para ler, eu realmente li, principalmente pensando que fevereiro foi um mês um pouco complicado e diferenciado na minha trajetória, assim, então acabou que eu tinha que saber bem o que eu ia pegar pra ler, sabe? Eu não tava muito podendo me dar ao luxo de ficar pegando um monte de histórias pra ler, porque eu tinha alguns compromissos meio que certeiros pra cumprir. Mas eu vou te contando mais sobre isso enquanto você vai deixando o gostei nesse vídeo agora mesmo, se você gosta desse quadro com as minhas atualizações de leitura. Bom, a primeira história que eu peguei pra ler foi Desmortos, da autora Mary C. Miller. É uma história que eu ganhei no finalzinho do ano passado, da própria autora. E nesse livro de 406 páginas eu conheci a zumbi Lorena, que tá tentando recomeçar a sua vida pós a sua morte. E nessa trajetória ela vai conhecer o fantasma Felipe, não, foi ao contrário. E nessa trajetória ela vai conhecer o fantasma Lucas e o médium Felipe, que vai despertar no coração de Lorena vários sentimentos. E ela fica um pouco na dúvida assim, do que ela vai fazer. Só que, ainda bem, esse não é um triângulo amoroso, e sim um trisal. Glórias. Não me dê triângulos amorosos, me dê trisais. Esse é um trisal lindo em uma história que vai falar muito sobre vida e morte. Fala sobre transformações, sobre compreensão de quem se é e o quanto é importante a gente saber que não existe nada de errado em sermos quem somos. Essa foi uma história espetacular de ler, que eu dei 5 estrelas, coração de favorito pra ela. E tem vlog de leitura dela aqui no canal. Foi o último vlog de leitura que saiu e que também provavelmente é o último vlog de leitura aqui do canal por um bom tempo. Eu não vou dizer em definitivo, gente, porque como diria meu pai, a vida muda de minuto a minuto, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, pelo menos por um tempo, sim, é o último vlog, mas sabe lá. Depois dessa história eu comecei 2 releituras, e é por isso que esse mês foi um mês diferente, com várias coisas assim a mais pra fazer. Porque eu reli histórias que eu li ano passado e que foram necessárias de serem relidas. Não apenas porque eu gosto de reler histórias, sabe que eu releio histórias, eu não tenho problema com isso. Mas são histórias que provavelmente eu não releria agora, tão recente, mas reli pelos compromissos que assumi. No caso, eu reli Fuga para Plutão, da autora Jéssica Garrido, que inclusive tem capa nova atualizada. Olha que linda essa capa, vou deixar aqui na tela para vocês verem. A capa nova dela, inclusive agora também está disponível em formato digital, que antes só tinha assim, né, em formato físico, mas agora tem formato digital também, está disponível no Kindle Limited. E eu reli essa história porque a autora e eu organizamos uma leitura coletiva de Fuga para Plutão. E aí se fez necessário que eu relesse, porque parte do meu trabalho nessa leitura coletiva era fazer a mediação das conversas que estavam tendo. E aí eu precisava reler para ver todos os lugarzinhos certinhos onde estava parando, relembrar o que foi que tinha acontecido, além de que a autora fez algumas pequenas atualizações na história, nada que mudasse a narrativa principal ou a essência dela, mas houveram algumas pequenas mudanças significativas, quer dizer, não tão significativas assim, mas que deixaram a história ainda melhor, sabe? Então assim, foram algumas mudanças sutis, ao mesmo tempo que bem legais. E aí eu pude ver isso nesse novo formato, que é o formato digital. Eu tinha lido essa história em outubro do ano passado e tem vídeo sobre ela aqui no canal, tá? O link para ele também vai estar aqui na descrição. E aqui a gente vai conhecer a Daça, Filipa, Natasha e Cordélio, que estão no fim do mundo tentando sobreviver. Eles estão indo em busca de um novo lugar para se abrigar depois que Natasha, não, como é o nome dela? A Daça. Eles vão atrás de um novo lugar para viver, porque o esconderijo de Adassa foi totalmente destruído, né, e tomado por zumbis. Aqui é uma história que se passa no fim do mundo, porém é uma história que, apesar de ter esse plano de fundo de zumbis, ela fala sobre muito mais que isso. Fala sobre problemas sociais, aborda várias situações sociais que pesam muito nas nossas vidas, principalmente porque as personagens principais aqui são personagens negras, são sáficas. Então a gente vai ver esse mundo apocalíptico nessa roupagem aqui, só que a gente vai ver muito da nossa vida aqui inserida. Então foi muito legal reler essa história, porque eu pude ver alguns detalhes a mais
que a gente sempre acaba passando um pouquinho por cima da primeira vez que a gente lê. E não justamente só porque a gente quer, mas porque quando a gente relê uma história, a gente tem o conhecimento de coisas que estão mais pra frente no livro. E quando a gente relê, a gente já vai sabendo essas coisas que estão mais pra frente. E isso faz com que a gente preste mais atenção naquilo que está nas páginas iniciais, que já é explicado mais pra frente, mas chegando lá já sabendo, é muito melhor. Por isso que eu gosto de reler histórias. E como eu disse, essa história aqui tem várias abordagens sociais importantes, várias críticas sociais importantes. Tanto é que se você é uma pessoa que nem gosta tanto de ler histórias que tenham zumbis, histórias de apocalipse zumbi, também vai gostar de ler Fuga para Plutão, porque a abordagem vai para muito além de questões de zumbis. Tanto que teve gente na LC que nunca tinha lido histórias de zumbis ou não tem muito costume de ler e pegou, porque às vezes não tem tanto gosto assim também, mas pegou pra ler e devorou em menos de uma semana, mesmo a LC demorando muito mais que isso. E essa história pra mim continuou como 5 estrelas. A outra história que eu peguei pra reler chama O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado, e essa história também tem pouco tempo que eu li, eu a li, né, em setembro de 2024, durante a Maratona Literária Setembro Bissexual, que foi a maratona que eu criei pra gente poder ler histórias bissexuais. E eu li durante a maratona, né, foi... acho que é a terceira história que eu peguei pra ler, talvez, segunda ou terceira história, não vou me recordar, mas foi em setembro de 2024. E por que eu peguei essa história pra reler agora? Porque essa foi a história de estreia do meu Clube do Livro, o Ticket Literário. Essa foi a nossa leitura de fevereiro, inclusive se você quer fazer parte do Clube do Livro Ticket Literário, que é um clube gratuito para quem quiser participar, que tem um cronograma totalmente diferenciado, praticamente o cronograma dele não existe. Você pode se inscrever no formulário que vai estar que vai estar no link da bio do Instagram do Ticket Literário. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Ticket. Aí você clica lá e vai e pega o formulário atualizado. Por que que vai estar lá e não diretamente aqui na descrição? Porque, gente, todo mês vai ter um formulário diferente. E sendo assim, eu preciso que você acesse o formulário atualizado. Porque se você pegar o formulário de fevereiro para se inscrever, você não vai conseguir se inscrever. Então é mais fácil ter o formulário atualizado numa bio. E eu fiz isso com o Instagram pro Ticket. Eu criei o Instagram pro Ticket para isso, principalmente. Para poder colocar lá o link atualizado dos formulários de cada mês. Por isso que o link do Instagram que vai estar aqui. E nessa história de 190 páginas, eu reencontrei Melissa, a querida fanfiqueira da própria vida igual a mim, que além disso também é bissexual. E foi muito legal revisitar essa história, principalmente, gente, porque essa história era daquelas que a gente realmente não pode pegar spoiler nenhum para poder ter a experiência da leitura da primeira vez. Ela tem... a gente não sabe com quem Melissa vai ficar. Sabe aquilo que eu falo, tipo, ai, livro tal é duárico, livro tal é sáfico, livro tal é aquileano, livro tal não tem foco no romance. Então, porque aí você vai saber com quem a pessoa vai ficar no livro, né? Tipo, Perfeita na Teoria é um livro que a gente pode dizer que ele é duárico. Por quê? Porque tem essa questão de falar ali que esse é um ponto principal da história, tipo, Darcy falando sobre como ela se sente perante as pessoas duvidarem da sexualidade dela e tal, porque ela tá se interessando por um cara. Então é importante trazer sobre isso. Mas nesse caso aqui, a gente não sabe com quem Melissa vai ficar quando começa a ler a história. E é importante que a gente não saiba para ver todo o desenvolvimento até chegar lá. Principalmente porque a Melissa, como eu disse, é uma grande fanfiqueira da própria vida. Então ela vai tendo várias pessoas, crushes de várias identidades de gênero diferentes. E aí a gente vai se perguntar com quem que ela vai ficar. Então reler essa história, pra mim foi muito legal, já sabendo o final, já sabendo com quem Melissa vai ficar, porque isso fez com que eu quisesse analisar alguns pontinhos a mais que antes eu talvez tenha deixado pra lá. Então eu fui ler de forma ainda mais crítica para tentar encontrar as respostas. E novamente eu fiquei não muito satisfeita com o final. Como eu disse lá no outro vídeo, faz sentido pra mim com quem Melissa fica no final? Faz total sentido. Eu gosto do casal? Não.
Mas faz total sentido. E eu fui vendo todas as coisinhas assim, e algumas outras eu fiz. Eu continuo não vendo algumas coisas, eu continuo vendo certas outras coisas, entendeu? Mas eu continuei adorando essa história. Foi uma história que eu adorei muito ler ano passado. Continuo gostando de ler, continuei gostando de aproveitar a leitura agora. Continuei amando as referências que tem. Não todas, porque tem umas que não fazem muito sentido pra mim, porque eu não consumo algumas coisas que a autora abordou, mas outras fazem total sentido. Eu amei demais, principalmente porque dessa vez, foi uma coisa que eu já tinha visto antes, né? Mas dessa vez eu senti ainda mais a questão de como a amizade é trazida nessa história. As relações de amizade de Melissa, elas são muito legais. A gente vê uma força muito grande entre esse grupo de amigas, esse apoio que elas se dão. Elas são muito fofinhas, elas são muito adoráveis, elas são parceiras, elas se dão força, elas se dão apoio, e isso é muito legal. Então eu gostei mais ainda de ter lido agora, porque eu pude ainda mais perceber o quanto elas são essas amigas adoráveis. E como essa foi uma leitura do Clube do Livro, Ticket Literário, eu perguntei para as pessoas o que elas acharam da história, assim, um resuminho, só para poder trazer aqui para vocês em vídeo. E algumas das respostas foram: me identifiquei com Melissa e amei a história e a representatividade bi e amarela presente no livro. Muito bonita e já mora no meu coração. A outra resposta: temos protagonista bissexual e fanfiqueira igualzinha a mim, como não amar? Parece até que eu escrevi, né? Mas não fui eu não, eu juro. E essa mesma pessoa comentou também do quanto ela amou as referências da Taylor Swift, porque tem bastante aqui, tem até mais do que eu sei que tem, porque como vocês já sabem, eu não consumo Taylor Swift, então tem muita coisa que eu não pego, porque eu não consumo. E aí quem consome viu muita coisa e aí mesmo que se envolveu ainda mais. Então foi muito legal, eu adorei ter lido essa história com o Clube do Livro e que venham mais histórias. E se você quiser participar, não deixe de conferir o link aqui na descrição. E pra mim essa história continua com 4,9 estrelas. E por último, em fevereiro, eu li A Essência de Angelim, de Giovanna Salomão. Esse é o terceiro conto da Vila Silenciosa e tem ainda mais magia que os outros. Nessa história de 58 páginas, eu conheci o bruxo Khaled, que simplesmente quer ser o maior bruxo mais poderoso do continente. Ele quer poder. E ele é um divo maravilhoso. E foi muito legal ir acompanhando a história de Khaled e, para além disso, né, e vendo que tipo de relação Khaled tem com Steelhead, que é a Vila Silenciosa. Inclusive, nessa história, a gente vai ver como foi que a maldição surgiu na vila. A gente vai ver o início de tudo. Provavelmente vocês vão se perguntar o que eu me perguntei. Será que Khaled tem alguma coisa a ver com isso? Uma história deliciosa, repleta de sentimentos, que eu dei 5 estrelas. E tem vídeo sobre essa história, tal qual os outros 2 contos também tem vídeo. Então tem vídeos de todos os contos da Vila Silenciosa aqui no canal. Links pra eles vão estar aqui na descrição. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro de 2025. E aí, você já leu alguma delas ou tem vontade de ler alguma delas? Caso vá ler, nunca se esqueça de conferir as classificações indicativas das histórias, conferir possíveis gatilhos que possam haver e ótimas leituras para vocês. Links para todas elas estão disponíveis aqui na descrição. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e terem deixado gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.